Eu gostaria de, em nome do nosso bloco, né, primeiro saudar os servidores na área da medida socioeducativa, que estão aqui conosco, né? E por que eu fiz questão de nominar como servidores? Porque realmente é na verdadeira acepção da palavra, é servir. E lá nós sabemos o quanto é difícil, as dificuldades que vocês enfrentam para poder servir, e mesmo assim, por alguma inspiração não muito divina, tem alguém dentro do governo querendo cortar direitos que vocês conquistaram ao longo do tempo, como alguns adicionais, como é o caso da insalubridade. Então, tenham a solidariedade, com certeza não é apenas minha, mas a solidariedade desta casa. Presidente, eu acompanhei longamente todo o desenrolar dessas informações que saem, que o governo fala de uma situação caótica, e me parece que não é apenas aqui no Distrito Federal, é no Brasil inteiro, e nós reconhecemos que a situação está muito difícil. Agora, eu gostaria de falar quase que numa espécie de filme. Isso é um filme, sabe, o presidente? Um filme em que nós temos os artistas desse filme. Qual é o artista principal? Ele atende pelo apelido de contribuinte. É aquele indivíduo que financia toda a atividade de governo. Aliás, é aquele sujeito que é o destinatário do serviço que o governo deve prestar. E, por isso, inclusive, ele financia toda a atividade. Por outro lado, no outro giro, nós temos o governo, que é constituído exatamente para prestar serviço àquela população. E, para isso, é necessário uma atividade financeira que quem contribui é aquele que recebeu o apelido, né, é o cidadão que recebeu o apelido de contribuinte. E aí, na hora em que a situação aperta, e nós sabemos que existe uma carga tributária elevadíssima, né, no nosso país, de quase que 40%, na hora que a situação aperta, os governos começam a pensar, começam a se movimentar, tanto no plano federal quanto no plano local, e chegam à mesma conclusão: nós temos que acorchar o bolso do contribuinte. Ou seja, aquele que é o artista principal, aquele que é o sujeito mais importante dessa relação, é sempre chamado a pagar a conta. E aí, nós temos que verificar o seguinte: nós temos legitimidade para fazer essa cobrança do contribuinte? Me parece que não, até pelo excesso que nós já pagamos. No plano federal, estão pensando no absurdo, deputada Luzia de Paula, de recriar uma contribuição que é a CPMF. No plano federal, eu fico olhando governadores, pessoas de alta responsabilidade, vão à presidente Dilma dizer assim: não, ao invés de botar em 0,2, vamos botar 0,38 para ficar um pedacinho para nós nos governos estaduais. Isso é uma vergonha. Querer onerar mais ainda a população, você querer fazer isso, é você matar a galinha dos ovos de ouro. E aqui no plano distrital, eu quero deixar bem claro: sou da base aliada, mas, como sempre disse o deputado Ricardo Vale, não sou da base alugada. Eu gosto de discutir os projetos e quero discutir esses projetos que o governo está encaminhando para esta casa. Quero discutir, primeiro, se respeitando o ritual que nós temos nessa casa. Você não pode mais ficar aprovando em plenário projetos que deveriam ser aprovados antes lá nas comissões. Então, primeiro, nós temos que valorizar o debate. E o debate se faz lá também nas comissões. Acho que a nossa mesa precisa estar muito atenta a isso. Segundo, eu verifico que é possível, antes até de chamar a população para continuar contribuindo, e ela sempre está disposta a contribuir, a gente tem que olhar para dentro de nós. Nós temos que verificar se realmente nós estamos cortando onde nós deveríamos cortar. Por exemplo, e não vou ficar na área de saúde, não, e não é também nenhuma provocação, mas só para a gente falar da área de saúde inicialmente, eu quero dizer o seguinte:
Nós temos um imóvel alugado desde o governo passado, desde o dia 4 de abril de 2014, um imóvel no setor comercial sul, no qual nós pagamos 130 mil mês de aluguel, e neste ano a Secretaria de Saúde, uma boa parte dela foi para lá, para poder fazer as chamadas perícias médicas dos servidores de educação e de saúde. Ora, se nós estamos num momento de contenção, e se nós temos próprios, por que nós vamos ficar alugando imóveis? Nós temos é que utilizar os imóveis que nós temos, que no mínimo você já vai economizar 130 mil mês. Aí você vai dizer, mas isso não resolve o problema. É claro que não. Mas se desde o início nós tivéssemos devolvido os imóveis alugados, nós já estaríamos com uma economia razoável. Se nós já tivéssemos, e eu denunciei aqui, que servidores, inclusive o ex-governador Agnello Queiroz, foi cedido para o governo federal, sendo pago pelos cofres do Distrito Federal, já era uma economiazinha também. É uma mixaria, mas é uma economia. Aliás, diga-se de passagem que recentemente, e aí o deputado Chico Vigilante foi um dos primeiros, inclusive, que criticou também isso, o governador, numa atitude não digna de governador, no dia 29 de dezembro, faltando 2 dias para encerrar o seu mandato, aumentou sua carga horária de 20 para 40 horas, que coisa feia. Ainda mais que ele nunca foi trabalhar. Isso é uma coisa vergonhosa. Ainda mais para quem foi ex-governador. Mas não é sobre saúde que nós queremos dizer. Nós queremos falar sobre a questão do transporte. Na área de transporte, deputado Agaciel, é possível até mesmo evitar o aumento de passagem. Sabe como, deputado Ricardo Vale? Se o governo tivesse mandado aplicar um parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ele economizaria, desde aquela época, 5 milhões mês, que já dava para ajudar, é um pouco mais do que nós já falamos até agora. 5 milhões mês o governo iria economizar, mas mais do que isso, se o governo mandasse aplicar este parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que foi destacada para assessorar juridicamente os contratos e a licitação do transporte público, hoje nós estaríamos compensando e abatendo o que já foi recebido indevidamente. E eu tenho os dados aqui. Aqui não se trata da gente fazer a crítica. É uma crítica que está construída em cima de números. Vocês sabem quanto as empresas de transporte receberam indevidamente no ano de 2014, apenas no que tange a essa questão do passageiro pagante, do usuário que deveria estar isento? Em 2014, R$ 32.108.672,86. Em 2015, deputado Joey Vale, só no primeiro semestre foi pago indevidamente R$ 31.289.996,61. Então, vejam, com esses valores, o governo já conseguiria fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque chega perto de 100 milhões. É 94.688.666,09. Então, vejam que é possível realmente você cortar gastos. Agora, é possível também, além de cortar gastos, você agir no estrito limite da lei, porque esses valores foram pagos indevidamente para as empresas de transporte. E outra coisa, nós estamos chamando a população para se sacrificar. E por que só a população? Por que não se chama os empresários de transporte? Eu, governador, o aconselharia a cortar liminarmente 50% do valor a ser repassado para as empresas de transporte, a título de sacrifício, como todos os outros. E, de imediato, fazer uma auditoria, para que, num prazo de 30 ou 60 dias, a gente possa realmente verificar o que é devido e o que não é devido. Porque uma coisa é certa, mudou-se o transporte pela imprestabilidade, que permaneceu
e quadruplicou o preço. Então, tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando. Então, a nossa proposta aqui, deputado Júlio César, líder do governo, é que nós gostaríamos, sim, de fazer a discussão, e vamos fazer nas comissões temáticas desta casa. Mas nós queremos também que o governo venha aqui dizer por que não aplicou um parecer que está dormindo nas gavetas da burocracia desde maio deste ano. Um parecer que economizaria 5 milhões mês. Ora, nós tivemos naquela, e aí vou finalizar, presidente, agradecendo a sua generosidade, vou finalizar lembrando o deputado Júlio César, que estava lá conosco, o secretário de Mobilidade esteve conosco, lá na CPI, e lá ele admitiu, ele confessou que havia roubalheira nesse negócio dos deficientes, negócio de dar passe livre, essas coisadas todas. Ele admitiu isso, que tinha erros. Aí eu indaguei dele qual foi a providência que ele tomou. Ele disse que estava apurando. Aí nós insistimos. Isso não é caso do senhor ficar apurando, o senhor não é investigador. Isso é caso do senhor chamar a polícia. E lá, ele disse que iria... Presidente, só para concluir. Eu pedi uma parte aqui, Vossa Excelência. E lá ele informou que iria chamar a polícia, viu, deputado Bispo Renato? E sábado nós tivemos notícia que ele continua apurando. Eu não sei se a polícia foi chamada. Deveria ter sido chamada. E aí eu passo para o meu líder, deputado HCL, que generosamente me permitiu falar em nome da liderança do bloco. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mesmo porque a redução de despesa é preponderante em momento de crise. E Vossa Excelência aborda uma série de itens que o governo poderia estar fazendo nessa economia, mesmo antes de pensar em reajustar, porque alguns ralos têm que ser fechados, porque estão abertos aí há muito tempo, até mesmo por falta de fiscalização e controle. E Vossa Excelência aborda o tema do problema dos aluguéis, que é um problema sério, o problema também da mobilidade através, nós ficamos um tempo, né? Antes era a TCB, que era uma empresa, como eu cheguei aqui em 1975 e ia para o colégio de ônibus, sempre, principalmente para o Elefante Branco, e era tranquilo. Mas eles montaram um cartel, já existia Viplan na época, mas montaram e mataram a TCB, né, para que o mercado, que era do governo, passasse para a mão particulares. Em seguida, passaram aí 30 anos, um cartel de ônibus dominando Brasília, fazendo o que bem queria. Houve a sugestão de fazer uma nova licitação, se trocar os ônibus por ônibus novos, geralmente quebravam muitos ônibus durante o dia, tinha até um programa de rádio que dava a quantidade de ônibus que estava quebrado, mas os problemas continuaram. Principalmente porque se criou uma equação grande dentro desse processo licitatório, onde tem N variáveis que determinam esse reajuste. No final, a contribuição do governo, que era pequena, passou a ser uma contribuição gigante. Então, nós temos um serviço de transporte privado com dinheiro público. Então, é híbrido, né? E muitas das concessões feitas de caráter generoso, como é o problema do passe estudantil sem controle, passe para os deficientes também sem controle, e agora está se verificando que as quantidades não eram bem aquelas que se praticavam. Então, inclusive, eu propus aqui, se o governo tem se os passageiros, tem muitos passageiros do transporte público de Brasília, tá certo que são custeados pelo governo, porque o governo que gasta milhões não reativa a TCB, já que praticamente criaria essa estatal, pegaria esse dinheiro, compraria ônibus novos e aproveitaria esses motoristas que estão dirigindo atualmente. Então, o governo poderia, inclusive, expandir, se fosse o caso, tá certo? O transporte gratuito para outras atividades,
Porque o que nós temos hoje, deputado Chico Leite, é um transporte que é considerado público, mas é privado, mas os recursos praticamente são custeados com o orçamento do Tesouro. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns em abordar. Eu acho que tem que se colocar uma lupa, crise existe para isso, coloca uma lupa, reduz as despesas desnecessárias, tá certo? Aí, a partir daí, vai se buscar os recursos exatamente para sair da crise. Então, crise é trabalho dobrado e criatividade, é isso que nós precisamos. Agradeço a manifestação e incorporo, né, a minha manifestação. Deputado Júlio César. Deputado Raimundo, só parabenizar por esse discurso, e aí Vossa Excelência traz esse assunto juntamente com o deputado Agaciel, essa questão do transporte público, e é importante também ressaltar, né, aqui está aqui o presidente da CPI, como Vossa Excelência também faz parte da CPI, a gente tem uma informação de que parece que uma das empresas, né, de ônibus aí de Brasília, parece que no ano passado, retrasado, adquiriu empréstimo junto ao Banco de Brasília, num montante de quase 30 milhões, né, se for corrigido hoje, deve chegar a quase 40 milhões, e eu acho que já é momento do Banco de Brasília entrar com alguma ação, né, buscar receber esse valor, porque no momento de crise que nós estamos vivendo, eu acho que é importante, até porque, por tudo aquilo que a gente vem vendo nos noticiários, por aquilo que Vossa Excelência, o presidente, vem falando, que quem tem lucrado com essa questão do transporte público são as empresas, então não tem por que as empresas continuarem devendo um valor como esse ao Banco de Brasília, que está vivendo um momento muito difícil. Então, eu faço as minhas considerações, porque, em momento de crise, acho que a gente tem que começar realmente a buscar alternativas, e aí são quase 40 milhões. E hoje eu comentei que uma das ações também que deve ser feita aqui em Brasília é parar de a gente ficar patrocinando eventos internacionais, nacionais, que muitas vezes esse dinheiro também pode ser colocado à disposição aqui de Brasília. Parabéns pelo vosso discurso. Agradeço a manifestação do deputado Júlio César, incorporo, né, a minha manifestação. Deputado Chico Leite. Deputado Ribeiro, quando cheguei, Vossa Excelência já abordava o tema, e ainda ontem eu tive discutindo com a nossa assessoria sobre um dado que, para mim, ainda é nebuloso. Como é que se calcula essa chamada tarifa técnica? Há instrumentos para fiscalizar? O Estado, o governo, tem instrumentos para proceder a uma auditoria no cálculo, no exame das variáveis dessa chamada tarifa técnica? Eu acho que nós precisamos abrir um debate sobre esse assunto, né? Eu quero saber se o governo tem instrumentos, se o Estado se estruturou de maneira a fazer, já que isso é bancado com o dinheiro do povo do Distrito Federal, se há gratuidades e elas têm justificativa, nós temos que fazer o debate sobre qual é efetivamente o valor pago. Ainda ontem a gente se debruçava sobre um valor de subsídios na ordem de 600 milhões anuais. E a tarifa técnica, deputado Ribeiro? Como é que é calculado? Isso é uma variável que se tem como absoluta? O secretário de Mobilidade precisava nos responder essa pergunta. Verdade. Agradeço, deputado Chico Leite, e vou concluir, presidente, dizendo o seguinte: eu tenho visto também o governo veiculando, né, um material publicitário dizendo que a passagem não aumentava desde 2006. Olha, essa informação ela não é verdadeira. Aquilo que é meia verdade é sempre meia mentira. Meus amigos, a passagem ela não se compõe apenas daquele valor que o contribuinte, ora apelidado quando entra no ônibus de passageiro, paga. A passagem ela é composta daquilo e mais a tarifa técnica. E a tarifa técnica, ela aumenta constantemente. Nós tivemos uma reunião há pouco e o deputado Rogério Rosso, que foi governador do Distrito Federal, ele disse claramente que, quando ele foi governador,
o gasto era de 10 milhões mês. Hoje está em 60 milhões mês. Quer dizer, se isso não é aumento, então não dá para entender. Então, olha, vamos trabalhar com a verdade dos fatos. Até porque com o número não dá para brigar. Como é que eu vou brigar com o número? Não tem jeito. Não dá para a gente ficar iludindo, faz lembrar, né, aquela máxima, né, de um ex-presidente americano que diz que você engana muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas você não engana todo mundo todo o tempo. Então vamos parar com essa história, vamos sentar, vamos acertar direitinho para que a gente possa realmente exigir sacrifício, se esse sacrifício for necessário e depois da gente fazer o nosso dever de casa. O governo tem condições ainda de economizar. Aqui eu não estou nem falando das estatais, não estou falando em salários, não estou falando em participações, não. Eu estou aqui me referindo apenas à questão do transporte, que, por termos uma excelente assessoria lá na CPI dos transportes, e parlamentares interessados, como é o caso do deputado Ricardo Vale, deputado Rafael Prudente, deputada Sandra Farage, que é a nossa vice-presidente, o deputado Bispo Renato, que é o nosso presidente, e que tem toda uma assessoria que está estudando bastante essa questão, a gente consegue trazer esses números que não estão escondidos, é só a gente ir buscar e mostrar. Então, a minha proposta concreta, clara, é que o governo, antes de propor qualquer tipo de aumento, inclusive esses que já foram concedidos, como é o caso da passagem, que ele, antes disso, verifique realmente onde ele pode cortar, onde ele pode mostrar à população que ele está fazendo o seu dever de casa, e depois disso, sim, se ainda sobrar alguma dívida, aí a gente chama o contribuinte. Muito obrigado, presidente.